Olá, amigos, olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Paulo Adriano, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana da Arniqueira, e nós estamos aqui para meditar na Palavra de Deus. E eu convido a você a abrir sua Bíblia. Provérbios capítulo 12, versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Esse mês de maio nós estamos estudando tendo alguns estudos sobre a família. E eu queria meditar nesse texto sobre como nós podemos abençoar nossas famílias e como podemos ser instrumento de Deus para que nossas famílias sejam abençoadas, tratadas, edificadas, fortalecidas. E esse versículo ele fala sobre o nosso modo de falar, de que pessoas que podem ser instrumentos para destruir, ferir, machucar, como também pessoas que podem ser instrumentos para curar, edificar, trazer bênçãos sobre suas famílias. E o texto bíblico aqui, ele diz o seguinte: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Então, esse versículo nós vemos duas maneiras de falar, dois modos que uma pessoa pode usar a sua língua. E um fala como de um modo que fere, né, que destrói, que é a primeira parte do versículo que diz: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Alguém há que fala de uma maneira que as suas palavras são como pontas de espada, ou seja, alguém há que use as suas palavras, o seu modo de falar para machucar, para ferir, para agredir. Alguém há que use suas palavras para matar, violentar, destruir. Então a língua, a palavra pode trazer consequências muito ruins da maneira que for falada, né? E quando a gente aplica isso diretamente à família, nós vemos o quanto isso é verdade, né? Tiago, na sua carta, ele diz que uma fagulha, né? Uma pequena chama, né? Pode incendiar um grande bosque. Ele querendo dizer de uma palavra, às vezes pequena, né? Pode causar grande destruição. E o livro de Provérbios faz a comparação de alguém cuja tagarelice, seu modo de falar, suas muitas palavras são como pontas de espada, que trazem dor, que ferem, que machucam, né? O livro de Provérbios fala muito sobre esse modo de falar que traz dano. Por exemplo, Provérbios capítulo 11, no versículo 9, a Bíblia diz: o ímpio com a boca destrói o próximo. Palavras que trazem dor, né? Que trazem destruição. Muitas vezes a Bíblia compara esse modo de falar como se fosse um falar venenoso, como a Bíblia diz que nos seus lábios há veneno de cobra, veneno de serpente. E quando a gente para analisar as nossas vidas, a gente sabe o que é ser agredido por palavras, às vezes xingamentos, ofensas, ou mesmo que não sejam nada disso, mas palavras que denigrem, difamação, fofocas, calúnias, um modo de tratar agressivo, né? Por exemplo, a carta, ainda em Provérbios, no capítulo 15, a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Uma maneira agressiva, dura de falar, pode trazer ira. Aplicando todas essas coisas para a nossa família, para as famílias, né? Hoje, nesse mês de maio, estudando muito sobre a família, aplicando isso para nossas famílias. Será que as nossas palavras têm sido como essas pontas de espada que ferem, que machucam, que destroem, que trazem prejuízo, que suscitam ira, que trazem divisão, contendas para a nossa família? Porque é muito fácil, né? Nós todos temos momentos de iras, nossos pecados, e às vezes a gente fala coisas de uma maneira que não são boas, né? Ainda em Provérbios capítulo 10, versículo 32, a Bíblia diz:
Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Primeira vez, olhando para essa primeira parte do versículo que fala, do capítulo 12, versículo 18, quando fala que há alguém cuja tagarelice é como pontas de espadas, esse modo de falar que diz que machuca, que fere, esse é um ponto que nós precisamos vigiar, para que as nossas palavras não sejam assim, porque a Bíblia condena esse tipo de coisa, isso desagrada a Deus. O Senhor Jesus nos ensina a falar de uma maneira que agrade a Deus, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então a gente precisa examinar se nós temos falado esse tipo de coisa, né? Será que você não tem usado a sua língua para ferir, para agredir, para destruir, para maltratar, humilhar alguém? Porque a continuação do versículo mostra como nós deveríamos falar, né? A maneira sábia, né? Que a continuação do versículo 18 diz: mas a língua dos sábios é medicina. A língua de uma pessoa sábia é medicina, ela traz cura, ela é remédio, ela traz edificação, ela traz conforto, consolo, paz, alegria. É alguém que é sábio. E quando a Bíblia fala de sabedoria no livro de Provérbios, está falando de alguém que teme a Deus, alguém que tem o temor do Senhor, alguém que crê no Senhor Deus, que anda no temor do Senhor para fazer a sua vontade. Quando a gente olha para a Bíblia de uma forma completa, total, alguém sabe, alguém que crê no Senhor Jesus, alguém que já entregou sua vida a Ele e que agora quer viver uma vida para a glória do seu nome. E isso inclui as nossas palavras, né? Mas a língua do sábio é medicina, traz cura, né? Todos nós precisamos buscar em Deus essa graça, né, para nossas palavras serem como medicina, como remédio, como algo que traz bênção para nossas famílias, nossas casas. Ainda no livro de Provérbios, a gente vê no capítulo 10, no versículo 31, que a boca do justo produz sabedoria. Então, alguém que teme a Deus que vai falar coisas que trazem sabedoria. Versículo 32 do capítulo 10 diz: os lábios do justo sabem o que agrada. Os lábios do justo sabem o que edifica, o que abençoa, né? Sabem o que agrada ao Senhor Deus, e a preocupação é essa, de viver para agradar o Senhor. Ainda no livro de Provérbios fala muito sobre isso. No versículo 21 do capítulo 10 diz: os lábios do justo apacentam a muitos. Então o lábio é alguém que sabe usar suas palavras para edificar, para conduzir o povo para o temor de Deus, para falar aquilo que agrada o Senhor, para trazer paz. Por exemplo, lá no capítulo 15, Provérbios fala: a resposta branda desvia o furor. O sábio é alguém que procura trazer paz, né? E que sabe controlar os seus lábios para falar de uma maneira de uma maneira branda, né? Lá no livro de Efésios, o apóstolo Paulo ele fala para os crentes: longe de vós toda cólera e iras e gritarias e contendas e blasfêmias, né? Um falar descontrolado, né? Que traz ira, que traz briga, que traz perturbação. E aqui está dizendo, nesse versículo 1 aqui, diz a resposta branda, né? Suave, a língua serena. Versículo 2 do capítulo 15, a língua dos sábios adorna o conhecimento, né? Versículo 4, a língua serena é a árvore da vida. Esse é um modo de falar que traz edificação, que traz cura. E nesse mês da família a gente precisa pensar nisso, né? De nós sermos os instrumentos de Deus nas nossas famílias, nas nossas casas, para trazer paz, para trazer cura, para trazer remédio, né? Para sermos medicina no nosso modo de falar, que as nossas palavras sejam agradáveis a Deus, que nossas palavras tragam edificação, que as nossas palavras sejam agradáveis a Deus, né? E agora a pergunta é: como é que podemos fazer isso? E aí a resposta, o Senhor Jesus diz, né? Como podeis falar coisas boas se sois maus? A boca fala do que está cheio o coração. A primeira coisa que a gente precisa fazer é nós
que nós precisamos fazer é arrepender dos nossos pecados e crermos em Cristo, entregarmos a nossa vida a Ele e pedir a Ele para Ele encher o nosso coração com a Sua presença, com o Seu Espírito, com a Sua palavra, né? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o nosso coração está cheio da presença de Deus, da palavra de Deus, isso vai fluir através dos nossos lábios, né? Lá no Salmo 119, versículo 11, o salmista diz: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Guardar a palavra de Deus no coração para nós vivermos de acordo com ela e podermos também falar segundo ela, né? A Bíblia fala: enchei-vos do Espírito, né? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a Bíblia fala: encher do Espírito Santo, para o Espírito Santo controlar a nossa vida, né? Dirigir o nosso modo de falar. E aí, logo na carta aos Gálatas, Paulo fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, temperança, né? Fidelidade, domínio próprio, mansidão. E essas coisas são fruto do Espírito, né? O Espírito Santo produz isso nas nossas vidas. E como isso é importante para que nós tenhamos um falar que traga cura, né? Que seja como medicina. Então esse é o desafio para nós. Com certeza você vai estar... Todos nós lembramos de pecados que a gente já cometeu com as nossas línguas, com o nosso modo de falar agressivo, cheio de ira, de cólera, palavras que humilham, que ofenderam. Mas a boa notícia é que Cristo morreu pelos nossos pecados, então Ele perdoa os nossos pecados. E agora Ele nos chama agora para ter esse modo de falar que traz medicina, que traz cura, que traz edificação. Então que Deus abençoe você para que você seja esse instrumento na sua casa para trazer medicina, para trazer cura por meio do modo de falar que agrada o Senhor, que traz edificação, que glorifica o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e a paz de Cristo seja com você e com a sua família, em nome de Jesus. Amém.